Imagina uma tarde perfeita. Rio, calor, você relaxando. Aí você escorrega, entra água no nariz, você ri e segue a vida. Nada demais. Só que em um cenário raríssimo, uma semana depois, você não tá mais aqui. É por isso que a ameba comedora de cérebro parece lenda urbana, mas não é. E antes que você pense, pronto, nunca mais entro na água. Calma, eu não vim te colocar medo de água. Eu vim fazer o contrário, te explicar com clareza por que isso é tão assustador e porque, na prática, tem muitos motivos para você não entrar em pânico. E no final, você vai sair com um manual simples do que realmente reduz o risco quase a zero, sem paranoia. Primeiro, vamos limpar uma confusão comum. Ameba não é uma coisa só. Ameba não é bactéria e não é vírus. É um organismo de uma célula só, um tipo de protista. Existem muitas amebas no mundo. Várias vivem no ambiente, reciclando matéria orgânica, e outras podem ser parasitas e causar problemas no intestino. Ou seja, ouvir ameba não significa automaticamente cérebro. Só que existe uma específica que é a estrela do pesadelo, a Naegleria fowleri. Ela é o que chamam de ameba de vida livre. E isso é importante porque ela não precisa de humanos para viver. O normal da vida dela é estar no ambiente, na água, seguindo a rotina dela. O problema é quando ela pega um caminho muito específico para dentro do seu corpo. Esse desastre tem nome: meningoencefalite amebiana primária, ou PAN. E aqui vem o motivo de tanta fama. Essa doença é raríssima, mas é extremamente letal. O número que você vê citado é direto e brutal. Cerca de 97% das pessoas morrem. E o que faz isso ficar ainda mais injusto é que não é uma doença que dá tempo de você ir levando. Ela progride rápido, os sintomas podem aparecer e evoluir muito depressa, e a morte costuma acontecer em torno do 5º dia depois que os sintomas começam. Em outras palavras, é uma corrida contra o relógio. E o começo é traiçoeiro, porque os sintomas iniciais parecem muita coisa comum: dor de cabeça, febre, náusea, vômito, e depois pode piorar e virar rigidez no pescoço, confusão, falta de atenção ao redor, perda de equilíbrio, alucinações. Isso é o tipo de lista que poderia encaixar em várias doenças muito mais prováveis. Existe uma ideia que explica bem por que isso é tão difícil de pegar rápido. Quando você ouve passos, quase sempre é um cavalo, não uma zebra. Só que a PAM é a zebra. E quando é zebra, você tem poucos dias para suspeitar, confirmar e agir. E o que acontece dentro do cérebro é um tipo de horror em dupla. Por um lado, a ameba causa destruição no tecido. Por outro, seu sistema imune entra num modo de guerra total, tentando expulsar o invasor. Só que essa guerra também machuca você. O corpo libera moléculas pró-inflamatórias e neurotóxicas, e isso danifica neurônios no processo. Então vira uma combinação, a ameba destruindo rápido demais e o corpo reagindo com força demais, tudo ao mesmo tempo, e o cérebro não aguenta. Até aqui, a sensação é: ok, isso é aterrorizante, mas agora vem a parte mais importante do vídeo, aquela que muda tudo: como isso entra no seu corpo. E aqui está o ponto que muita manchete confunde ou deixa mal explicado. O caminho não é beber água. Engolir água não é o atalho para o cérebro, porque o ácido do estômago mata a Naegleria. O caminho perigoso é um só: nariz. Se a água contaminada entra pelo seu nariz, aí sim existe a chance de a ameba migrar em direção ao cérebro e causar a PAM. Por isso, tantas histórias envolvem mergulho, salto, tombo, brincadeira, água espirrando e subindo pelo nariz. É literalmente isso: o nariz vira a porta de entrada. E o mais assustador é que existe pesquisa discutindo até a possibilidade raríssima de infecção seca, com cistos carregados no ar. Ou seja, é literalmente um inimigo invisível. E onde ela costuma estar? Ela vive no ambiente aquático, especialmente em água doce e morna. Coisas como lagos e fontes termais são o tipo de lugar onde essa ameba pode existir. E existe um detalhe que deixa muita gente ainda mais nervosa: ela já foi encontrada até em água de torneira. Só que isso não significa toda torneira é um perigo. Significa uma coisa bem específica: se você pega a água e joga direto no nariz de um jeito que dá passagem, você pode estar criando o cenário perfeito. Agora entra a pergunta do título, a pergunta honesta: quão preocupado você precisa estar? E aqui vem a parte que põe o pé no chão. O medo viraliza porque a letalidade assusta, mas o risco real, no dia a dia, é de algo extremamente
raro. A própria explicação coloca em perspectiva. Nos Estados Unidos, são menos de 10 casos por ano, e desde que a doença foi descrita nos anos 60 até 2025, foram menos de 500 casos relatados no mundo todo. Isso é o tipo de número que a maioria das pessoas não imagina, porque cada caso vira notícia grande, e notícia grande cria a sensação de que está em todo lugar. É como o acidente de avião. É tão raro que, quando acontece, domina o noticiário, e aí o seu cérebro conclui: isso acontece o tempo todo, só que não acontece. Então, qual é o jeito certo de lidar com isso? É simples: respeito, não pânico. Você precisa se preocupar o suficiente para respeitar o mecanismo. E qual é o mecanismo? Água entrando no nariz. Se você mantém água suspeita fora do nariz, você corta o caminho principal da infecção. É por isso que dá para viver normal e ainda assim reduzir o risco quase a zero. E a ironia, ela não quer seu cérebro. Ela evoluiu para comer micro-organismos no ambiente. Cair no nosso sistema nervoso é um erro e mata os dois. E aqui entra o manual, do jeito mais prático possível, sem drama. Primeiro, entenda que muitos casos envolvem meninos jovens, provavelmente porque se expõem mais a esse tipo de situação, brincadeira, mergulho, água espirrando e entrar água no nariz. Isso não quer dizer que adulto está imune, quer dizer que exposição importa. Se você tem criança em casa, a mensagem útil não é proibido água, é não transforma o nariz num funil. Segundo, existe um comportamento específico que aparece como especialmente arriscado e muita gente faz sem pensar: lavar os seios nasais com água de torneira. A ideia é simples e meio assustadora. Você pode estar empurrando a água e o que estiver nela direto pelo nariz, criando a rota perfeita. A orientação é segura e usar água destilada ou água de torneira fervida e resfriada, em vez de colocar água comum direto no nariz. No fim, a resposta que vale ouro é essa: a Naegleria fowleri é real. A PAM é um pesadelo raro e extremamente letal. Os sintomas no começo são genéricos e o tempo é curto, mas isso é uma zebra estatística, não um monstro escondido em cada gota de água. O que faz sentido é trocar pânico por controle, evitar água entrando no nariz em situações de água doce e morna e ter cuidado extra com lavagem nasal usando água destilada ou fervida. E pronto, você não precisa viver com medo, você só precisa entender o caminho. Se inscreve no canal.